entrevista ao ICL Notícias, na sexta-feira de carnaval, o ministro já havia defendido o tema do samba enredo da agremiação e fez uma avaliação sobre as críticas. Hoje saíram, na verdade, várias notícias a respeito do presidente Lula fazendo um pedido para os ministros não comparecerem, justamente levando em conta esses riscos. Então, quero ouvir do senhor se realmente houve esse pedido do presidente Lula e também qual é a sua avaliação, né? O presidente Lula não vai acompanhar, mas a primeira Janja estaria liberada aí no desfile, mas os ministros e o próprio presidente Lula não. Então, esse desfile, o samba enredo é lindo. É uma homenagem à mãe do Lula e à história do Lula e o que o Lula fez como presidente da República, as mudanças. É linda a homenagem, tá certo? Talvez baseado nisso que a senadora bolsonarista Damares foi ao TSE reclamar do desfile. Ela está com medo dessa música virar uma música que contamine o povo brasileiro. Tal é a grandeza desse desfile. O Bolsonaro nunca foi homenageado. A única lembrança que ele teve na avenida foi de uma pessoa vestida de jacaré, porque ele falava que se a pessoa tomasse vacina virava jacaré e morreram muitos brasileiros de Covid, né? E a própria ministra Carmen Lúcia disse que não pode ter censura, não pode ter censura. Não me consta que o presidente Lula vai desfilar. Não me conste que essa escola vai pedir voto. Não me esconde que o presidente Lula foi pedir para ela fazer homenagem. Então não tem nenhuma natureza que não um lindo samba que eu aconselho a todos a assistir o desfile. Eu acho que até a Damares vai assistir. Nessa mesma entrevista, o ministro comentou sobre o cenário eleitoral deste ano e se mostrou favorável a uma dobradinha entre Fernando Haddad e Simone Tebet contra Tarcísio de Freitas em São Paulo. Falando de São Paulo, né, já que você mencionou aí a Simone Tebet, tem uma grande expectativa. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, né? O presidente Lula, a coalizão que ele liderou em 2022, venceu aqui na capital, mas perdeu no estado por Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram ainda uma desvantagem, né? Nós temos Marina Silva, Fernando Haddad, Simone Tebet, Márcio França, Paulo Teixeira, vários ótimos nomes aí na mesa que poderiam compor essa fórmula que envolve candidato a governo, candidato a vice, 2 vagas ao Senado. Qual que é a sua expectativa em relação a esses nomes para cada posição que cada jogador pode ocupar nesse time? É um timaço, né? Só jogador bom. Mas se não tiver escalado na posição certa, também não serve para muita coisa, né? Juliano, eu acho que você fez a chapa aí, certo? A chapa deve ser os 4 primeiros nomes que você mencionou, eu acho. O Haddad, eu acho que o Haddad tem que ser o nosso candidato a governo. A governo. A Simone, que pode ser vice ou senadora, a Marina também e o Márcio. Tem que fazer um arranjo desses 4 nomes, né? O meu como o seu, vamos para tentar a Câmara Federal, né? O presidente Lula me pediu para ser candidato a deputado federal, né? Mas eu acho que esses 4 nomes dão um timaço para o governo. Timaço porque o Haddad, eu acho que ele tem que ser o candidato, porque os dados econômicos no Brasil são excelentes. Crescimento econômico, aumento da população econômica ativa, diminuição da desigualdade social, diminuição do desemprego, diminuição da inflação. Menor inflação de alimentos em 20 anos, de alimentos em 20 anos, tá certo? A melhor renda do trabalho da história do Brasil. Então, esses dados econômicos, né, parece o Chico Sá. É um desfile. Pô, obrigado. Principalmente hoje, né? Hoje eu adiantei já o bloco aqui. E só para ainda seguir no tema eleitoral, o senhor vê algum deslocamento possível no plano nacional ou no plano de São Paulo? Ou nós devemos ter uma chapa parecida com o que foi a chapa de 22, os partidos esquerda, centro-esquerda, a Federação PT, PCdoB, PV, a Federação Rede PSOL, PSB e PDT? Deve ficar por aí ou pode ter algum deslocamento de algum partido? O que eu estou enxergando aí é um deslocamento do Kassab. O Kassab está saindo do governo do Estado de São Paulo.
tirar o Kassab Olha. da perspectiva de ter o PSD a vice, né? Então eu estou vendo ele se deslocar. Vamos ver para onde ele vai, né? Acho que o tarcisismo pode se dividir em 2 chapas em São Em Paulo. 2 chapas em São Paulo. Olha, isso mudaria tudo, hein? E o Tarcísio, ele não tem gosto pela política, né? Então nenhum prefeito fala bem dele. Claro. Nunca vi um prefeito dizer, olha, o Tarcísio me atendeu bem, me deu tal coisa. Ele tem muito dinheiro no cofre, fruto de um acordo que o governo federal fez com São Paulo, né? Mas simpatia, ele não dispõe de nenhuma simpatia de nenhum ente político, nem deputados, nem prefeitos. Teixeira também defendeu a permanência de Geraldo Alckmin como vice na chapa com Lula. Temos ouvido falar sobre essa articulação para vice na chapa com o presidente Lula, né? Até um possível nome do MDB, o vice-presidente do PT, o Quaquá, falou sobre isso também, necessidade de ampliar acordos com o Centrão. Qual é o seu posicionamento nesse sentido? Eu sou da visão que a gente tem um bom vice e que a disputa é muito aqui no Sudeste. É aqui que a gente tem que ampliar no Sudeste, né? Nós temos um vice animado, um vice que amplia, um vice leal. Então eu sou da opinião que nós temos um bom vice-presidente. O MDB está no governo. Eu acho muito bom. Tem vários bons ministros do MDB, a Simone Tebet, que eu espero que ela seja candidata aqui em São Paulo. Você tem o Renan Filho, que é um excelente ministro dos Transportes. Você tem o Jader Barbalho Filho, que é um excelente ministro das cidades, né? E o quanto a gente puder ampliar, né? Mas eu particularmente tenho uma visão que nós temos um bom vice-presidente. E quem fala que ele é bom vice, não sou eu, é o Lula. Sim. Toda vez que o presidente Lula se dirige a ele, elogia, fala assim, eu sou um homem de sorte. O próprio papel dele, né, nessas negociações com os Estados Unidos, ele entregou, ele entregou mercadoria ali. É isso. Então essa é a minha opinião. Vamos ver como é que evolui o quadro político.